Beleza, então vamos falar dos mamíferos. Os mamíferos, então, estão dentro desse grupo principal chamado de sinápsidos. A gente já viu que é um grupo de aminiotas, que antigamente era até considerado como réptil, que possui aquele crânio sinápsida, que é o crânio com uma abertura pós-temporal, e essa abertura fica localizada mais embaixo, que é justamente meio que onde a nossa mandíbula encaixa, né? Para vocês terem uma ideia. Vou passar para cá. Então, vamos falar das características gerais dos sinápsidas. Deixa eu me ajeitar aqui para esse gato não me cobrir. Vamos ver primeiro aqui quem são esses sinápsidos, né? Então, eu coloquei aqui algumas fotos de mamíferos. Sinápsidos eu não vou pôr, porque sinápsidos, muitos já foram extintos, né? Vou colocar aqui mamíferos. Depois eu vou mostrar um ou outro, mas não é aula de paleontologia, apesar de eu falar muito de paleontologia com vocês, né? Bom, então aqui tem alguns exemplos, né, mamíferos, mas é claro que vocês conhecem, né, meio que nem precisava, mas aqui tem morcego, o diabo da Tasmânia, aqui você tem um gambá, canguru, hipopótamo, né, acho que minha foto é tão pequena aqui, acho que é hipopótamo, deixa eu aproximar para ver o que é isso aqui. Não, é uma foca, desculpa. É uma foca aqui, você tem um esquilo, aqui no meio pangolim, que é aquele que antigamente, no início o povo pensava que foi da onde veio o coronavírus, né? Hoje em dia eu acho que já é morcego, né? Já bateram o martelo que foi do morcego. Ali no meio pangolim, aqui tem o elefante, o ornitorrinco, no meio você tem deixa eu aumentar para eu ver, um lêmure, né? O lêmure voador. Aqui você tem um cervo, né? Aqui, um alce, na verdade, desculpa. Aqui tem a baleia, no meio a topeira com nariz de estrela, um panda, um mussaranhozinho. Aqui tem um tatu e no meio uma zebra, né? Então, alguns exemplos de mamífero. E a gente, né? Que eu nem mostrei, mas a gente é a gente. Pronto, então vamos falar das características gerais dos mamíferos. Então, agora eu vou conversar com vocês sobre as características gerais, mas é importante, assim como nas aves, ter noção de que as características gerais dos mamíferos também nem todas evoluíram nos mamíferos. Algumas características são derivadas dos ancestrais sinápsidos que os mamíferos tiveram, certo? Não tem tanta necessidade de vocês ficarem diferenciando o que é realmente de mamífero, o que não assim, igual lá na ave, né? Não precisava de ficar sabendo a picuinha. Mas é interessante vocês saberem que algumas características não são exclusivas dos mamíferos, foram herdadas de outras linhagens anteriores, para vocês poderem diferenciar com mais clareza o que realmente é a sinapomorfia dos mamíferos, certo? Bom, então vamos começar a falar dela. Talvez assim a mais clássica de vocês guardarem é a presença de pele, né? De pele com pelo, né? Então a pele dos mamíferos é uma pele muito própria deles. No começo, né? No início da evolução dos sinápsidos, eles tinham pele escamosa. Não chegava a ser uma escama tão bem delimitada quanto a escama dos diápsidos, mas era um engrossamento da pele semelhante à escama, como se a pele fosse um pouco mais grossa, um pouco mais craquelada, tipo a pele de um elefante ou de um rinoceronte, né, sem aquelas placas. Seria uma pele mais grossa. Não foi para frente a evolução das escamas, né? Evoluiu lá nos diápsidos, mas não evoluiu nos sinápsidos, porque a pele sofreu outra especialização, que foi a formação do pelo. O pelo é um anexo da pele, né, uma estrutura formada a partir de dobramento da pele, da mesma forma que se formam as escamas dos répteis e as penas das aves. Então, no geral, a gente pode pensar que anexos da pele gerado por esse dobramento da epiderme é uma característica dos aminiotas. Então, apesar a ave tem pena, o réptil tem escama e o mamífero tem pelo, cada uma dessas coisas são características exclusivas desses grupos. Mas a estrutura basal que deu origem a todas essas três coisas, que seria, vamos dizer assim, um anexo epidérmico, é uma característica exclusiva, é uma característica geral dos aminiotas. Inclusive,
as garras, né, as unhas, garras, cornos, cabelos, vibriças, né, que são os bigodes dos gatos, tudo isso são é, as escamas, as placas do tatu, as placas do rinoceronte, todas essas coisas são anexos epidérmicos, aí sim exclusivos dos mamíferos. Né? Se você achar um fóssil que tem essa garra específica do mamífero, que é a unha, né? Uma unha, você pode dizer que é mamífero. Se tiver corno, você pode dizer que é mamífero também, certo? E pelo, principalmente. Só que pelo não é uma coisa que se fossiliza tão facilmente. Então, é muito difícil a gente pegar todos os fósseis de sinápsidos que a gente tem e dizer, é a partir daqui que surge a linhagem dos mamíferos, né? Então, pelo não é uma coisa muito que se fossiliza. E a gente sabe que existiam animais que não são mamíferos, que é o que antigamente eram chamados de répteis mamaliformes, que tinham protopelos, vamos dizer assim, tinham estruturas semelhantes a pelos, apesar de que eram basicamente limitadas à região do focinho, que seriam como se fossem vibriças, né? Seriam como se fossem bigodes sensitivos. E a partir desses pelos faciais, rostrais, né? Focinhais, primitivos, é que surge o restante dos pelos dos mamíferos, tá? Então, você pode dizer assim, pelo cobrindo o corpo, algumas pessoas até gostam de dizer cabelo, né? Quando é pelo mesmo, eles falam pelo, que são esses pelos antigos. Agora, quando é pelo de mamífero, a pessoa costuma falar cabelo, né? Em português é meio esquisito, porque a gente considera cabelo só o que tem na cabeça, né? Mas em inglês, o termo para cabelo, que é hair, né? Ele diz respeito, na verdade, a todos os pelos que você tem no corpo, não só o cabelo da cabeça, né? Então fica mais fácil de entender. Esses termos são criados lá, né, no inglês, né? A gente depois traduz, adapta. Então, vocês podem ver aí no gato, por exemplo, né, tem todo o corpo coberto de pelo e também tem as vibriças no nariz, né, são os pelos sensitivos. Todos os mamíferos têm ou tiveram, em algum momento, esses pelos sensitivos. Eles podem não ter essa forma enorme, né, do bigode do gato, mas existem alguns pelos sensitivos no nosso rosto, né? Pode até, o homem que usa barba sabe como que sente, né? Como que o pelo do rosto é muito mais sensível do que pelos de outras partes do corpo, como braços, pernas, etc. Ok? Então, são pelos sensitivos. A própria pele dos mamíferos, ela é uma pele específica, que é uma pele formada de 3 camadas, né? A epiderme, a derme e a hipoderme. A epiderme e a derme, ela é compartilhada com os répteis. Agora, a hipoderme é uma porção da pele exclusiva dos mamíferos, que é a porção da pele relacionada com o acúmulo de gordura, onde estão os adipócitos, né? Que é aquela camada de gordura isolante que vai permitir com que a gente perca pouco calor e mantenha melhor o calor interno, visto que todos os mamíferos são animais homeotérmicos. Nem todos os sinápsidos são homeotérmicos, né? Basicamente, só os mamíferos dentro dos sinápsidos são homeotérmicos. Talvez possa ter existido um pré-mamífero que fosse homeotérmico, mas a homeotermia não fossiliza. Então, a gente não sabe dizer ao certo se era ou não homeotérmico, certo? Então, você tem... Deixa eu me ajeitar aqui, que minha coluna está doendo. Então, você tem a pele formada por essas 3 camadas. Apesar dos répteis também terem 2 camadas de pele, a epiderme dos mamíferos ela é muito mais grossa, chega a ter aí 20 a 30 camadas de células. E essas células basais dessa camada, elas estão em contínua replicação, fazendo com que a pele se descame o tempo todo. Então, o tempo todo a gente perde pedacinhos da nossa pele, né? Aquele processo de esfoliação, né, de perda das camadas externas da pele, que serve justamente para poder
recuperar a nossa pele, né? Manter a nossa pele sempre firme, sempre bem construída e com todas as suas propriedades de proteção contra abrasão, etc. E a derme, ela já é muito maior que a epiderme. Ela chega a ter o quê? 15 a 20 vezes o tamanho da epiderme. Então, ela é bem grossona, porque ela é um tecido conjuntivo muito emaranhado, cheio de vasos sanguíneos, nervos, né? E, principalmente, uma estrutura que é exclusiva dos mamíferos, que são as glândulas dérmicas. Os mamíferos possuem basicamente quatro tipos de glândulas dérmicas. Agora eu vou falar a principal de uma vez. Então, você tem a glândula sudorípara, que é a glândula que vai produzir suor, né, que vai liberar água salgada para poder fazer regulação de temperatura. Então, se o mamífero esquenta muito, ele solta suor e esse suor em contato com o ar resfria o corpo do mamífero, então, no meio de se resfriar, né, de manter a temperatura do corpo. E também a glândula sebácea, que é a glândula que secreta sebo, gordura, que vai servir de impermeabilização da pele, para justamente diminuir, fazer com que a pele não fique tão fria se ela ficar molhada, aumentar a capacidade de resistência da pele devido à abrasão, né? Então, junto com a queratina da pele, ajudar na abrasão e de dificultar com que o animal perca muita pele, nele ficar raspando ali no meio do mato, né? Não pensar aí num mamífero selvagem, né? Arranhando aí no meio do mato e tal, esse sebo protege aí da abrasão e dá uma certa aí, hidrofilia, né? Para diminuir também a perda de água. E a gente tem também a glândula odorífera, que é a glândula secretora de cheiro, que a gente fala de feromônio, né? Que são hormônios são substâncias que vão fazer comunicação entre os mamíferos. A gente sabe que o mamífero depende muito do olfato, né? A maioria deles, exceto a gente, né? A gente tem um olfato ruim, mas a maioria dos mamíferos depende muito do olfato. Então, eles usam essas glândulas odoríferas para marcar território, para poder se comunicar, para atrair fêmea, né? Atrair macho, atrair fêmea, reprodução, essas coisas servem para muito reconhecimento de filhotes, de outros indivíduos que moram junto com eles, né? Então, é um sistema de comunicação, de reconhecimento. E a quarta, e talvez mais importante glândula que os mamíferos têm, que é a glândula mamária, a glândula que produz leite, né? O leite materno. A glândula mamária é uma glândula que surgiu praticamente da confluência da glândula sudorípara com a glândula sebácea, gerando uma glândula nova, né, que é a glândula mamária, que secreta uma substância que é o leite, que é muito diferente das substâncias originais, né? Não é uma mistura de sebo com suor, é uma outra substância completamente nova, extremamente nutritiva, cheia de minerais, aminoácidos, açúcares, gorduras, antibióticos, vitaminas, que a mãe utiliza para poder nutrir o seu filhote, apesar de não ter sido essa função original do leite. Eu vou deixar para falar depois, se eu esquecer, vocês me lembram. Mas atualmente o leite serve para poder nutrir o filhote que, de certa forma, nasce prematuro, né? Todos os filhotes dos mamíferos nascem prematuro. Até mesmo o nosso, que nasce aí depois de 9 meses de gestação, ele nasce meio prematuro, porque ele ainda passa aí, vamos pôr, uns 3 meses, no mínimo, num processo de gestação pós-parto, né? Onde ele ainda depende completamente da mãe para poder se subsistir, ok? Então, a gente pode dizer a glândula mamária. Em alguns mamíferos, a glândula mamária ela vai se organizar em mamas, né? Mamilos e mamas. Então, os mamilos e as mamas são estruturas também derivadas da pele que são, vamos dizer assim, acessórias às glândulas mamárias. Não é necessário ter mamilos e mamas
para poder ter glândulas mamárias e secretar leite. Mas as mamas surgem aí como adaptação dos mamíferos que se especializaram muito na amamentação. E a mama se torna uma estrutura, um órgão, né, muito mais complexo do que um mamilo. O mamilo é só a dobra da pele, onde se conflui as glândulas mamárias e facilita para o filhotinho poder sugar o leite. E a mama já surge como um órgão que dá suporte à produção de leite, onde você vai ter não só uma concentração enorme de glândulas mamárias, como também uma concentração de vasos sanguíneos, vasos linfáticos e gordura, né? Tecido adiposo, que vai dar todos os nutrientes necessários para a mãe produzir o leite do filhote, né? O leite que ela vai dar para o filhote. Certo? Então, aí vocês podem guardar aí a glândula mamária como característica exclusiva dos mamíferos. Pode guardar mamilo e mama, mas não é de todos os mamíferos, tá? Bom, por que os mamíferos têm essas glândulas mamárias, né, essas mamas e tal? Porque todos os mamíferos, né, ou praticamente todos, possuem gestação, tem o nascimento dos filhos precoce, né? O filho nasce precocemente. O desenvolvimento do embrião dentro da estrutura incubatória, ele é muito rápido. Então, quando o filhote nasce, ele precisa ainda de mais nutrientes para continuar, para terminar o seu desenvolvimento embrionário. A maioria dos mamíferos, não todos, vai ter a gestação dentro do corpo da mãe, a gestação vivípara, né? Que é a gestação que acontece dentro do útero, que é um útero hipertrofiado. Também, assim, a gente pode dizer que esse útero hipertrofiado é exclusivo dos mamíferos, porque envolve menstruação, né? Que é o ciclo menstrual, né? Secreção de hormônios. Então, tem muita coisa que acontece ali no útero que é exclusivo dos mamíferos, apesar de que existe útero em outros animais, né? Porque o útero nada mais é do que uma modificação da porção final do oviduto relacionado com a formação de filhotes, né? Ou incubação de ovos. Mas os mamíferos têm um útero muito específico deles, certo? Então, a maioria desenvolve um filhote dentro desse útero, que é o que a gente chama realmente de gestação. E esse filhote desenvolve porque ele está amparado pela mãe a partir de uma estrutura alimentadora chamada de placenta, né? Tá? A placenta que forma um cordão umbilical que vai levar os nutrientes da mãe para o filho, que é, na verdade, um derivado dos anexos embrionários, principalmente o alantoide e o saco vitelino, junto com tecidos de origem materna, né, uma placa de tecidos maternos, que tem vaso sanguíneo, tecido conjuntivo, até mesmo musculatura, que se embaralha ali naquela estrutura toda, criando uma placa incubatória, que é o que a gente realmente chama de placenta mamífera, né? Porque é diferente de outras placentas. Eu já falei para vocês que tubarões podem ter placentas, serpentes podem ter placentas, né? Existem outros animais que podem ter placentas, mas essa placenta do mamífero, ela é exclusiva dele, porque ela diferente das outras placentas, ela envolve conjuntamente tecidos da mãe e tecidos do filho, é um emaranhado desses dois tecidos, certo? E a partir dessa placenta que o filhote vai receber tudo que a mãe pode dar para ele em termos de alimentação, proteção imune, vitaminas, nutrientes, minerais, etc. Então, é como se a mãe do mamífero, é como se ela tivesse, através da placenta, um multiprocessador de alimentos, né, vamos dizer assim, porque ela come, ela se alimenta, esse alimento é digerido, passa para o sangue, e o sangue leva esse nutriente para o filhote através da placenta. É diferente de placentas de outros animais, onde o útero é que vai produzir, o próprio útero, não é o corpo da mãe como um todo, é o próprio útero que vai produzir carne extra
e essa carne extra, ou fluidos extras, vão servir para nutrir o filhote, tá vendo? Não é exatamente o que a mãe está comendo durante a gestação, é o que ela comeu antes da gestação e acumulou, que está sendo transformado em carne e fluidos e alimento para o filhote. Vê só a diferença. Na mãe mamífera é o tempo todo, né? O tempo todo a mãe tá transformando comida em nutrientes para esse filhote, até porque a gestação é um processo demorado, né? Demora muito para acontecer. Mas essa placenta, ela não essa placenta que eu expliquei agora, ela não é comum a todos os mamíferos, né? Existem mamíferos que não têm uma placenta tão especializada, e aí o bebê vai nascer muito prematuro, que é o caso, por exemplo, dos cangurus, né? Os marsupiais, vai nascer muito prematuro, e a e aí ele vai ter que terminar praticamente todo o desenvolvimento embrionário dele fora do corpo da mãe, que é dentro do marsúpio, né? Que é aquela bolsa. E tem mamíferos também, que são mamíferos muito de origem muito antiga, né? Que precede todos esses que eu falei anteriormente, que são mamíferos que botam ovos, que são, por exemplo, o ornitorrinco, e desse ovo nasce um filhote que também é prematuro, e esse filhote vai se alimentar de secreções que a mãe produz nas suas glândulas mamárias, né? Não tem mamilo, não tem mama, mas tem glândulas mamárias, então tem leite. Então a gente vê que quando a gente fala mamífero, né, mamália, a gente logo pensa em mama, daí que vem o nome, né? Mamália significa mamas, mas nem todos os mamíferos têm mamas, tem glândulas mamárias, mas não tem mamas, tá? Então toma cuidado aí quando você for é, caracterizar os mamíferos. Outra coisa que os mamíferos têm, que é muito interessante, são alterações do seu esqueleto, né? A gente vê aqui na região do crânio, a gente vê alteração da formação do crânio, confusão das placas craniais, formando principalmente essa caixa encefálica que vai proteger o cérebro, né? Então, enquanto lá nos répteis a gente via muitos buracos, muitas ou perdas ósseas, ou modificações extraencefálicas, modificações em ossos que estão por fora, não por fora, mas assim, por cima da caixa encefálica, né? Aquela caixa que circunda o cérebro. Nos mamíferos, praticamente todo o crânio é essa caixa encefálica. Você perde muito desses arcos, e tubérculos e processos que surgem do crânio que vão evoluir lá no crânio dos répteis, não evolui no crânio dos mamíferos. O crânio acaba se tornando, na verdade, um crânio bastante simplificado, né, com simplificação óssea, não é perda necessariamente, é mais assim, fusão de placas ósseas, e aí você tem essa enorme caixa que a gente chama de caixa craniana, mas é uma caixa encefálica, e as órbitas vão ficar, as fenestras vão ficar basicamente limitadas à fenestra do olho, da narina e o forame magno da coluna vertebral, tá? Então você vai ter basicamente isso. Até mesmo a abertura sinápsida, ela é bastante modificada, não é tão clara, não tem um buraco tão claro, né? É mais mesmo uma região só de inserção muscular. Isso acontece porque o cérebro dos mamíferos é muito hipertrofiado, ele é muito grande, ele é muito desenvolvido, diferente de vários outros vertebrados, talvez que não das aves. O das aves também é bastante grande, e a caixa craniana das aves é também bem parecida com os dos mamíferos, apesar de ser redondinha. A do mamífero é mais alargada. Então, o mamífero ele tem um cérebro, né, um encéfalo muito mais bem desenvolvido do que os outros vertebrados. Não tudo bem que eles são realmente, de certa forma, mais inteligentes, em termos assim, que eles têm potencialidades cognitivas bem que outros vertebrados não têm, né? Então, por isso a gente pode dizer que, entre aspas, eles seriam mais inteligentes. Mas é mais porque o cérebro do mamífero ele tem que dar conta de muita coisa que o cérebro de outros animais não tem.
porque os mamíferos são mais ágeis, são mais rápidos, ocupam mais tipos diferentes de ambientes, tem muita relação de socialidade, né? São muito sociáveis, sociais, tem a questão da predação e da fuga da presa ao predador, que foi muito modificada, e algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco, né, para não confundir. Então, além dessas questões, vamos dizer assim, sociais, culturais, né, de certa forma, os mamíferos têm outras capacidades, são capacidades cognitivas, e também capacidade de raciocínio, de imaginação, não imaginação, não, desculpa, raciocínio, de ligar uma coisa com a outra, né? Entender que existe causa e consequência, não agir simplesmente por instinto, poder tomar decisões, né? Então, isso o mamífero tem no seu cérebro. O cérebro não ficou grande por causa disso, tá, gente? Isso aí é consequência do tamanho do cérebro. O cérebro cresceu devido a outras coisas, mas acaba que o mamífero é que tem essas características. Agora, se a gente pudesse citar uma coisa assim específica do mamífero, tem duas estruturas do cérebro que são exclusivas dos mamíferos. A primeira, que é a mais importante, é o neocórtex, né? Que é toda essa porção de cima do cérebro. É o que você vê quando te mostra um cérebro, você vê aquela estrutura toda ondulada, né? Aquela massa ondulada. Aquilo que você está vendo ali é basicamente o neocórtex, que é a porção do cérebro justamente relacionada com cognição, pensamento, né? Raciocínio e não fugiu a palavra, mas a conexão entre os sentidos e os movimentos, né? A interlocução entre os sentidos e os movimentos. Você vai perceber as coisas e transformar essa percepção em movimento muscular, que é o comportamento animal propriamente dito. Então, isso é basicamente feito no neocórtex. E outra coisa que os mamíferos têm, todos os outros animais têm um córtex cerebral, que também faz isso, tá? Mas como dos mamíferos esse córtex é muito grande, né? É muito maior e ele é todo convoluto, então ele tem uma grande área de superfície, consequentemente muitos neurônios, e você pode dizer que o neocórtex é exclusivo dos mamíferos. E o mamífero também tem o corpo caloso, né, que é uma placa, vamos dizer assim, de massa branca cerebral, que é basicamente axônio, que está relacionado com a ligação, né, a interlocução entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro. Vai fazer essa conexão entre o que acontece entre o hemisfério direito e o que acontece no hemisfério esquerdo, porque esses hemisférios acabam se especializando, né, em coisas diferentes. Então, essas características cerebrais também são exclusivas dos mamíferos. E permite aí, como vocês sabem, uma infinitude de comportamentos e coisas diferentes que os mamíferos podem fazer, certo? Você também tem diferenciação da coluna vertebral. Deixa eu continuar no crânio. Você tem também diferenciação da mandíbula. A mandíbula do mamífero sofre grandes modificações. Você vai ter a mandíbula formada basicamente pelo osso dentário. Então, você vai sentir esse osso dentário se você pegar aqui na sua mandíbula inferior. Então, esse é um osso só, grandão, que pega aqui todo esse arco da mandíbula. Esse osso dentário forma praticamente toda a mandíbula do mamífero e ele é articulado ao crânio, a parte superior do crânio, diretamente no osso esquamosal. Não tem o osso articular, que é o osso que lá o osso articular é o osso quadrado, que é o osso lá que vai articular a mandíbula nos répteis. Nos répteis, o que você tem? Você tem dentário, articular, quadrado e esquamosal. Quadrado e esquamosal no crânio, dentário, também tem o maxilar, mas tem o dentário e o articular na mandíbula. Nos mamíferos não tem nem o quadrado, nem o articular. Você vai ter o que a gente chama de articulação dentário-esquamosal. Esse tipo de articulação permitiu uma maior dinamismo na mandíbula inferior e permitiu com que a gente não só mastigasse para frente e para trás, que é o que acontece, por exemplo, répteis sabe fazer isso. Mastigar não, né? Mover a mandíbula para frente e para trás.
mas permitiu que a gente movesse em todas as direções, né? Ó. Você quer um papel, filho? Aqui. Cadê você? Então, vai permitir esse movimento 360 graus, praticamente, né, da mandíbula. É essa articulação quadrada escamosal. Então, durante esse processo de evolução dessa mandíbula supermóvel, esse osso quadrado escamosal perdeu a sua função, desculpa, quadrado articular perdeu a sua função. E num processo que demorou milhares de anos e tem vários intermediários, esses dois ossos foram deslocados para o ouvido e passaram a formar a estrutura de ossículos do ouvido, aqueles 3 ossículos que a gente tem no ouvido, né? O externo, o estribo, a bigorna e o martelo. Né? Então, o estribo está presente também nos répteis, porque o estribo é um osso geral dos amniotas. Agora, o martelo e a bigorna é exclusivo dos mamíferos. E o martelo, ele vem do osso articular, que é o osso que estava aqui. E a bigorna vem do osso quadrado, que é o osso que estava aqui. Certo? Esses 3 ossículos ligam um tímpano ao ouvido interno, ele fica ali no ouvido médio, e permite com que o animal, e permite uma sensibilidade muito maior a sons, que faz com que o mamífero consiga ouvir uma amplitude muito maior de tipos de sons, desde sons bem fininhos até sons mais bem graves, inclusive frequências ultrassônicas, né? Com frequências que a gente não consegue ouvir, o ser humano não escuta, mas outros animais escutam, que é o que, por exemplo, o golfinho utiliza para poder fazer ecolocalização, o morcego utiliza para fazer ecolocalização, e assim por diante, os animais que fazem ecolocalização. Né? Então, permitiu essa audição muito boa. Então, um dos principais sentidos que o mamífero tem é a audição, que inclusive foi muito útil para ele na época que o mamífero ainda era, vamos dizer assim, o ancestral dos mamíferos, ainda estava no comecinho da evolução, e ele precisava conviver com dinossauros, que eram seus predadores, e ele tinha que forragear à noite. Então, ele à noite não enxerga, né? Não tem boa visibilidade. Então, ele dependia muito do ouvido e do olfato, certo? Outra coisa que a gente pode dizer da mandíbula dos mamíferos é a presença de muitos dentes, e esses dentes são dentes diferentes, né? É o que a gente chama de dentes heterodontes, ou seja, tem vários tipos diferentes de dentes. Os dentes do mamífero é um canivete evolutivo, né? São dentes que conseguiram evoluir, cada um independentemente, ou pelo menos grupos independentemente, e se especializarem em diferentes coisas. Basicamente, você tem 4 tipos de dentes nos mamíferos, né? Acho que vocês sabem isso, mas os dentes da frente, que são os incisivos, que são esses quadradões, o canino, que é esse aqui, que é um ser humano, não é interessante, mas aqui no gato está dando para ver, né? Que é o dente de perfurar e matar, o incisivo é o dente de cortar, os pré-molares e os molares, que são dentes de mastigar. Principalmente os molares são dentes de mastigar, e os pré-molares também podem fazer função tanto de mastigar quanto de perfurar e cortar. Né? Então, esses 4 tipos de dentes permitiram com que os mamíferos pudessem comer praticamente de tudo, o que foi muito importante para o mamífero basal, que, como eu disse, é um onívoro, e depois foi muito importante para a diversificação dos mamíferos, depois que os dinossauros foram extintos, porque eles puderam se especializar em diferentes dietas, né? E aí ocupar nichos variados, tá? Outra coisa importante que surgiu, continuando aí, né? Olha quanta coisa só no crânio, né? Outra coisa importante é o fato de que os dentes dos mamíferos são dentes difiodontes, ou seja, eles são trocados 2 vezes. Deixa eu ver aqui. Vocês estão falando aqui no chat, eu não estou vendo.
Mas a Carol tá falando que a internet tá ruim, cara, não tem problema não, tá gravando, tá? Só não Professor, esqueça de colocar presente. Oi? acho que foi eu que levantei a mão, por isso fez o barulho. Ah, pode falar. É que eu queria que o senhor repetisse o nome da articulação. O nome da articulação que o senhor falou é quadro Ah, escamosal? quadrado esquamosal. Vou escrever aqui, ó. Quadrado esquamosal. Bom? Isso. Bom, então, como eu estava dizendo, a dentição dos mamíferos é uma dentição difiodonte, ou seja, ele perde o dente uma vez só na vida, que é o dente de leite e o dente permanente. É, e diferente dos répteis, lembra que tinha a dentição polifiodonte, ou seja, perdia os dentes várias vezes durante a vida, não tinha um dente permanente nem um dente de leite. Exceto alguns mamíferos, por exemplo, o elefante, o peixe-boi, e eu não estou lembrando mais quem, mas exceto alguns mamíferos, e os roedores, né? Os roedores os coelhos. Exceto esses mamíferos que mantêm praticamente o mesmo dente a vida inteira, ou então perdem os dentes várias vezes, então eles são monofiodontes ou são polifiodontes, o restante dos mamíferos todos são difiodontes. E essa condição difiodonte é a condição ancestral. Tá? Então você pode dizer que todos eles são ou foram difiodontes. Tá? Heterodontes, ou seja, vários tipos de dentes, difiodontes, com duas trocas, né? Com uma troca, dois tipos de dentes, o de leite e o permanente, né? O definitivo. Tudo bem? Certo. Outra coisa que aconteceu na região do crânio foi o fechamento do palato. Lembra, acabei de mostrar na Fala nas Aves sobre as paleognatas e as neognatas, né? Nos mamíferos também ocorre uma evolução desse tipo de coisa, uma evolução paralela, né? Uma evolução separada, que é o fechamento do palato. Então, os vários ossos que formam o palato, que são o que a gente chama de ossos palatíneos, eles vão se unindo e formando uma grande placa óssea chamada de palato. Esse palato, ele separa completamente a cavidade oral da cavidade nasal. E isso tem duas implicações principais. A primeira, os mamíferos conseguem mastigar ao mesmo tempo que respiram, né? Coisa que a maioria dos répteis não consegue fazer. Ou eles comem ou eles respiram, né? Então, como a gente tem que ficar mastigando, 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 né? A maioria dos mamíferos, é importante ter um céu da boca inteiro, um palato duro, para facilitar, né, um movimento do alimento dentro da boca, como também para não ocludir a cavidade nasal, né? Imagina, se o palato fosse mole, na hora que come a comida, fecha a cavidade nasal, você não respira. Então, fica a cavidade nasal sempre aberta. E uma outra coisa importante é que o palato ele criou uma estrutura que vai pegar tanto no palato até a região nasal, que são o que a gente chama de ossos turbinados, turbinado, de turbo, né? Esses ossos turbinados, eles vão ser ossos esponjosos, como se fossem os ossos pneumáticos das aves, e eles vão ser cheios de sangue, e vai permitir com que o ar que o mamífero está respirando seja esquentado, aquecido na região aqui do nariz. Isso vai tanto melhorar a capacidade de olfato, como vai principalmente empurrar sangue, empurrar não, levar sangue, levar ar quente para o pulmão e facilitar tanto o processo de respiração, porque o ar quente faz trocas gasosas mais fácil, como também vai servir para manter a temperatura, né? Não, se o ar frio entrasse dentro do nosso pulmão, ia resfriar o nosso corpo,
né? Isso pode até acontecer, como, por exemplo, quando você faz um exercício físico e fica ofegante, né? Fica... O que você está fazendo quando você está sendo ofegante? Você não está só necessariamente aumentando a oxigenação do seu corpo. Você está puxando o ar mais rápido e impedindo com que ele se esquente no nariz. Então, ele chega mais frio no seu pulmão e refresca você por dentro, né? Diminuindo, assim, a sua temperatura, né? Esses ossos turbinados, junto com a narina sempre úmida, né? A mucosa nasal úmida, e a coana, que é a abertura da cavidade nasal lá no fundo da boca, torna a respiração dos mamíferos e o olfato uma coisa assim de uma excelência muito grande, né? O melhor olfato que existe no reino animal é o olfato dos mamíferos. Infelizmente o ser humano meio que perdeu isso, né? Por conta da gente ter essa cara achatada, a gente teve que perder esse olfato, porque a gente não tem focinho, né? Então fica bem menos sensores do olfato, né? A gente tem, em média, 600 sensores a menos do que um mamífero médio. Quer dizer, muita coisa, né? Certo? Então, a gente deve entender mais ou menos, né? Pronto, então tudo isso acontece só no crânio. Tudo isso só no crânio. E talvez eu ainda tenha esquecido alguma coisa, porque realmente é muita coisa. Bom, outra coisa que eu quero citar, que é importante dos mamíferos, é a coluna vertebral, né? Então, a coluna vertebral dos mamíferos, apesar de ser muito parecida com a coluna vertebral de qualquer tetrápoda, né? Inclusive répteis, é uma coluna que sofreu especialização das vértebras. Então, a gente pode dividir a coluna vertebral dos mamíferos em 4 partes principais. A coluna lombar, desculpa, a coluna do pescoço, me fugiu agora o nome, cervical, obrigado, quem me chutou aí para mim. A coluna cervical, que é as vértebras da região do pescoço, certo? E isso fez com que o mamífero tivesse um pescoço extremamente versátil, né? Tanto que você vê girafas, né? Pescoços grandes como os das girafas, pescoços curtos como o de elefantes, rinocerontes, e pescoços que conseguem se mover para tudo quanto é lado, né? Mexe bastante. Você tem a coluna torácica, né, ou as vértebras torácicas, que são relacionadas com a musculatura torácica e a musculatura dos membros anteriores. A coluna, as vértebras lombares ou sacrais, né, o que é relacionado com a musculatura dos membros anteriores e a musculatura do início da cauda, e a coluna ou vértebras caudais, que são as vértebras da cauda dos mamíferos, que vai gerar um movimento mais fino da cauda, tá? Lembrando que a musculatura caudal, ela mexe a cauda, assim, o dobramento da cauda. Agora, o que dá força para a cauda é a musculatura associada com a cintura pélvica, né? Principalmente aqui nessa região do acetábulo do fêmur, essa região aqui, ó, né? Tá? Então, essa especialização da coluna também é um canivete evolutivo dos mamíferos. Os mamíferos têm vários canivetes evolutivos, por isso que eles são tão diversificados. Então, esse também foi um canivete evolutivo, porque aí você tem cada vértebra pode se especializar num tipo diferente de coisa, tanto dentro do corpo de um animal, de um mamífero, como diferentes espécies de mamíferos vão especializar em diferentes regiões da vértebra, diferentes regiões da coluna, né? Diferentes vértebras. E aí permite formas extremamente diversas de animais, né? Os mamíferos são animais que têm uma das maiores diversidades de formas. Você vai desde do menor mamífero, que é um morcego, né? Um morceguinho bem quititinho, até baleias, né? Que são os maiores animais que já existiram e ainda existem na Terra. Né? É por conta também por conta dessa especialização do coluna vertebral. E aí, gente, aí que eu queria chamar a atenção para a questão do neocórtex. Essa especialização
da coluna vertebral, associada com a especialização dos membros, que não é muito diferente dos membros dos répteis, tá? Os membros dos mamíferos são muito parecidos com os membros dos répteis, não tem muita diferença, exceto que os mamíferos vão manter o padrão de 5 dedos, né? 5 dedos nas mãos, 5 dedos nos pés. É lógico que, dependendo do grupo, pode ter modificação, alguns têm 3, alguns têm 1, alguns têm 2, alguns têm 4, né? Então, pode ter, assim, essa modificação, mas no ancestral dos mamíferos, era 5-5, né? Mas você encontra algumas coisas que você já via nos répteis, como, por exemplo, aquela pata terópoda, né, que a gente vê lá nos dinossauros terópodes, e a gente vê aqui também nos mamíferos do grupo Fera, né, o grupo chamado Fera. Alguns chamam de Fera, alguns chamam de Fera ungulata, mas é o grupo Fera no geral, que tem o pé de fera, que é esse pé aqui, o pé digitígrado, né, apoiado nos dedos, normalmente apoiado em 4 dedos, ou apoiado em 3, ou apoiado em 1, depende da velocidade do animal. E aí depois você tem a palma da mão, né, que cresce, formando aqui como se fosse um pezinho levantado. Aí depois você tem a canela, né, os ossos da canela, tíbia, fíbula, e depois você tem o fêmur bem próximo do corpo do animal, né? Isso pode acontecer também aqui no braço, em maior ou menor escala, depende muito do animal, né? Ou pode não acontecer, né? Pode ter gente que não tem isso. Por exemplo, a gente, né? A gente tem o pé todo encostado no chão, que é uma característica vamos dizer assim, de primata, não necessariamente de primata, mas muito, muito forte em primata, e mais forte ainda na gente, né? No ser humano. Que tem realmente o pé espalmado no chão e a mão toda espalmada. Certo? Então, também tem essas características ósseas, que é importante dizer, e uma característica que é muito importante relacionada com os membros é a questão da fusão dos ossos da cintura. Você vai ter uma certa fusão dos ossos da cintura escapular, principalmente aqui na região da clavícula e aqui na região do escapulário, mas você vai ter uma fusão muito forte na bacia, né, na cintura pélvica, que realmente vai ter aí fusão do pubis, do isquio, do ilho, para formar esse, vamos dizer assim, sinsacro, né? Mas não é, porque o sinsacro é um trem das aves, mas é uma bacia toda fechada, que é uma bacia típica de um animal que corre muito, que pula, né? Que dá saltos, ou que corre demais, ou bípede, que não é o caso dos mamíferos, né? O mamífero bípede praticamente é só a gente, é só primata humano, né? Mas, então, tu pode dizer assim, correr e pular, né? Dar saltos. Então, essa cintura bem fechada, né? E uma coisa interessante do tórax, que a gente observa que é semelhante ao das aves, que é o fusionamento das costelas com o externo, né? Então, tem o externo bem desenvolvido e o fusionamento das costelas. Lembra que isso lá nas aves vai ser muito importante para ela poder voar, né? Bater as asas, aí vai surgir a quilha e tudo mais. Aqui nos mamíferos não vai ter importância em relação a isso. A primeira importância que surge realmente é em relação a mover os braços, tá? Então, grande parte dos músculos intercostais das costelas vão atuar na movimentação dos braços. Mas depois de um tempo, esses músculos vão ser redirecionados para ficar só na costela. E o movimento dos braços vão ser gerados basicamente pelos músculos peitorais, coracoides, supracoracoides, que são esses músculos que movimentam nossos braços, e os músculos aqui das pernas também, né, os músculos lombares. Então, isso vai ficar mais relacionado com músculos realmente dos braços. A musculatura da costela e essa caixa torácica vai ficar muito mais relacionado com a respiração, para fazer o bombeamento do ar e a hiperventilação pulmonar, que é a melhor forma de ventilação, a mais eficiente forma de ventilação que acontece em todo o reino animal.
e ela não é simplesmente devida a essa hiperventilação torácica, que já é uma coisa assim fantástica, mas ela também se deve à presença de uma membrana muscular que é o diafragma, que vai separar a cavidade torácica da cavidade visceral, né? Da cavidade onde fica as vísceras, o intestino e tudo mais. E esse diafragma vai atuar justamente como uma membrana criadora de pressão negativa para poder fazer o ar entrar com maior eficiência dentro do pulmão e tentar encher o pulmão o máximo possível, né? E aí criar toda a respiração eficiente que a gente tem. Tá? Então, caixa torácica fechada, músculos intercostais o diafragma, e o diafragma é uma característica exclusiva dos mamíferos, ele vai ser fundamental, né, para a respiração dos mamíferos, homeotermia, muita atividade, é um animal muito ativo, né, caçador, presa rápida, velocidade, então, assim, tudo, né? Tudo que o mamífero tem está relacionado com isso, tá? Eu acho que eu falei tudo, basicamente de tudo que é importante aqui em relação a. Acho que eu falei basicamente tudo. Só uma curiosidade, às vezes nem é tão importante, mas só uma curiosidade que tem. Os mamíferos também têm um osso que é chamado de osso epipúbico, que é um osso que tem em cima do pubis, que é o osso da frente da bacia, né? Vamos dizer assim, o osso que protege as gônadas, certo? Esse osso que fica embaixo dos órgãos reprodutivos, ali, pênis, né? E entre os órgãos reprodutivos e as gônadas, que vai servir de proteção. Então, esse pubis nos mamíferos, ele tem um osso epipúbico, que é muito desenvolvido nos sinápsidos, mas depois ele vai sendo perdido ao longo da evolução dos mamíferos. A maioria dos mamíferos modernos perdeu, ou então esse osso foi retido na forma de báculo, que é o osso que alguns mamíferos têm no pênis, né? Tem o pênis com um osso dentro. Esse osso é o chamado de báculo, e ele é derivado desse osso epipúbico, que é um osso exclusivo, vamos dizer assim, dos sinápsidos e que foi herdado pelos mamíferos. Então, como não é exclusivo, não queria falar tanto sobre ele, mas eu acho curioso porque às vezes você vê na internet aí uns memes, né, uns viral falando sobre osso com pênis. Ó, pênis com osso, pênis com osso. E aí saibam que esse osso aí que eles estão falando é um osso derivado do pubis. Okay? É uma coisa aí bem antiga. Certo? Bom, então essas são basicamente as características relacionadas com a anatomia, a morfologia, a questão de osso, né? Mas aí a gente pode também citar algumas características fisiológicas, mas eu não vou ficar explicando, porque isso a gente vai ver na fisiologia animal, que é a próxima disciplina, né? Mas você pode citar especializações do intestino, você vai ter estômago, que pode se especializar em diferentes câmaras, né? Como o rumen, a cavidade dos ruminantes, né? Onde eles vão fazer aquela fermentação da alimentação. Você pode ter também o hipertrofiamento dos secos intestinais, né? Que são o que a gente tem hoje, que é o apêndice, né? Pode ser super atrofiado também para fazer digestão de material vegetal. Pode ser intestino curto, intestino longo, presença de um estômago bem desenvolvido, glândulas acessórias como pâncreas, vesícula biliar, também mais desenvolvido, fígado, né? Também bastante desenvolvido, trilobado, também é uma característica exclusiva dos mamíferos. Coração tetracavitário, né, com 4 cavidades, com separação completa e circulação dupla. Sangue com hemácias anucleadas bicôncavas.
a gente lembra que os répteis tinham hemácias nucleadas, os mamíferos não têm hemácias anucleadas e achatadinhas, né? Bicôncavas. O que mais? A gente pode dizer também... uma coisa importante, o mamífero tem rim com bexiga bem desenvolvida, né? Então, ele tem um rim metanéfrico que filtra a partir do sangue. Esse rim é um rim glomerular, então ele tem glomérulo para fazer hiperfiltração. Isso já estava presente nos répteis, é uma característica dos amniota, mas os mamíferos são os únicos que têm alça de Henle, que é aquela alça do néfron que é utilizada para poder reabsorver água, né? E aí você poder, o mamífero poder economizar água. Porque o mamífero a gente sabe que vai excretar ureia, né? Diferente dos répteis que secretam ácido úrico. Os mamíferos vão excretar ureia, que é mais barato, mas é mais tóxico, então precisa de mais água. Então ele vai perder muita água, ele perderia muita água excretando ureia, mas ele não perde porque ele tem essas alças de Henle. Isso faz com que o rim do mamífero tenha esse formato de feijão, né? Então só o mamífero tem esse rim em formato de feijão. Os outros vertebrados é como se fosse uma tripa, uma coisa bem comprida. E quando você vê o rim, quando você corta o rim, você vê que ele tem uma medula e um córtex bem delimitado, que é justamente o córtex, a região dos glomérulos, e a medula, a região das alças de Henle. Né? Então, bem delimitado. E a bexiga, que é para o bicho guardar essa urina até o momento em que ele pode liberar ela, né? Para ele não ficar fazendo xixi o tempo todo, que não seria muito vantajoso para o mamífero, porque facilitaria para o predador encontrar ele, atrapalharia a comunicação entre eles pelo olfato, e não é higiênico, né? Não é higiênico nem para a gente, imagina para esses animais. Certo? Bom, também cabe citar que o pulmão, bem lembrado, alguém falou aí. O pulmão dos mamíferos também é um pulmão alveolado, ou seja, um pulmão que tem formato de árvore, né, de cacho de uva. Esse pulmão é diferente do pulmão dos répteis, que é um pulmão foveolado, né, que é um pulmão como se fosse um plástico bolha. Os mamíferos é muito, muito mais ramificado, então dá uma área de superfície muito maior e permite muito mais trocas gasosas, né? Por isso que o mamífero tem esse metabolismo tão maior, tão mais eficiente do que os outros animais e consegue manter a homeotermia de forma muito mais fácil, né? Pronto, cabe citar também que todos os mamíferos são dioicos, todos os mamíferos têm macho e fêmea separado, não há reprodução assexuada, pelo menos eu nunca ouvi falar de um mamífero que faz reprodução assexuada. Se alguém aí souber, me conta, porque eu vou gostar de saber. E toda a reprodução dos mamíferos é a partir de fecundação interna, utilizando órgãos reprodutivos, né, com pênis. Todos os mamíferos têm pênis, todos os mamíferos têm vagina, ocorre penetração, liberação de espermatozoide, fecundação interna, aí pode ter gestação completa, incompleta, ou botar ovo, né? Pode botar ovo também. Tudo bem? Então, acho que é importante falar nisso. E é lógico, gente, também é importante, coisa que eu já falei, o mamífero, ele é os animais que têm comportamentos mais complexos, tanto comportamentos sociais, comportamentos reprodutivos, ele tem certa inteligência, né, vamos dizer assim, cognição, percepção de si mesmo, raciocínio, interpretação, etc. Ele consegue entender melhor o seu meio ambiente por conta desse neocórtex maior e da integração maior entre os sentidos e a musculatura. Ok? Tudo bem. Lembrando, gente, que é muito importante isso. Tudo que vocês consideram como raciocínio, inteligência, cognição, isso é consequência do cérebro. O cérebro ficou grande, o neocórtex grande, etc., por conta da integração entre sentidos e músculos. É por conta do mamífero ser um animal muito complexo em termos de osso, músculo, né, e questões fisiológicas,
é que o cérebro teve que ficar muito maior, com muito mais neurônios, para poder dar conta de controlar isso tudo. E aí, por consequência, surgiram vamos dizer assim, efeitos colaterais, que aí vem inteligência, raciocínio, etc., que também ajudaram nessa integração sensorial muscular, tá bom? Não vai pensar que o bicho é inteligente porque tem cérebro grande, etc. Isso não é exatamente assim que funciona. Ok, gente? Pronto. Então é isso que eu queria falar aqui da biologia geral das características gerais dos mamíferos, tá? Vamos dar uma olhada então em quais são os principais tipos de mamíferos e a questão da evolução deles, né? Então aqui nesse cladograma a gente consegue ver como ocorreu a evolução geral dos mamíferos, né? Então vamos seguindo aqui, ó, para vocês poderem ver melhor. Deixa eu colocar aqui que vocês estão vendo, mas eu não estou vendo. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, ó, no período carbonífero, aí a gente já voltando lá atrás, né, surge o primeiro ancestral, que é o ancestral sinápsido, que juntamente lá com o ancestral diápsido surge o ancestral sinápsido. Esse ancestral sinápsido era muito parecido com um pequeno lagartinho, né? Como eu mostrei numa das aulas passadas. É como se fosse um lagartinho bem pequeno, barriga encostada no chão, membros laterais, cauda, cabeça redonda meio achatada, etc. Tá? Esse primeiro ancestral sinápsido, ele vai sofrer duas ramificações, que já acontecem logo aqui no período carbonífero. A primeira ramificação dá origem aos pelicossauros e a segunda ramificação dá origem aos terápsidos. Os pelicossauros são esses animais que normalmente são considerados como dinossauros e eles são muito parecidos com répteis, eles têm tudo de um réptil, a única diferença é o crânio, que é sinápsido, né? O resto é muito parecido, não uma cobra, nem um lagarto, né? O ancestral dos répteis, o ancestral de ápice. E ele tem essa vela, que é essa estrutura na forma de aba na superfície do corpo, que supõe-se que era utilizado para termorregulação, mas também podia ser utilizado como comunicação entre indivíduos, né? Esses pelicossauros seguiram um caminho evolutivo próprio, se tornaram carnívoros, muitos deles herbívoros. Você já consegue encontrar modificação na dentição, você consegue encontrar modificação craniana, várias coisas relacionadas a essa diversidade alimentar. Mas o que interessa para a gente agora são essa outra ramificação aqui, que é desses animais chamados de terápsidos. Lembra que terápsido remete a feras, né? Mas que está relacionado com a pata digitígrada, né? Que dá para ver claramente aqui, ó, nesse desenho desse bichinho cinza. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Dá para vocês verem a patinha dele com os dedinhos encostados no chão, né? Que a gente vê também lá nos terópodes. Tá vendo? Não confunda terópode com terápsida ou terópsida, né? Terópodes são os dinossauros, tá? Das aves. E terápsidas ou terópsidas são esses sinápsidos, tá? Então você vê que eles parecem muito com mussaranhos ou gambazinhos, né? Todos os bichinhos dessa linhagem parecem com pequenos gambazinhos, eram todos bem pequenininhos assim, ó. Tá? Enquanto os pelicossauros cresceram, ficaram bem grandes, né, enormes, e muitos sinápsidos basais também se tornaram muito grandes e dominaram o Permiano, inclusive alguns deles conviveram com os primeiros dinossauros, os saurópodes e os ornitísquios. Eles eram mais relacionados com os mamíferos, certo? Então, você tem essas duas linhagens. Aí a gente passa para o segundo período aqui, que é o Permiano. No Permiano, você vai ter a ramificação dos terápsidos em dois grupos principais. Vou diminuir aqui para vocês poderem enxergar. No Permiano, você tem a diversificação de duas linhagens principais. Então, continua os terápsidos, e eles, como eu falei, se tornam grandes e ocupam diferentes ambientes e nichos. E você tem a evolução dos sinodontes, que tem esse nome relacionado com a modificação da dentição, que é onde vai surgir o canino. O canino vai ficar bem grande e você tem o início da formação dos incisivos, dos molares e premolares.
vai ser aqui nos sinodontes, tá? E também o início da formação da dentição tecodonte, que é o dente dentro de um alvéolo, muito parecido com o que acontece com os crocodilos, mas anal. Esses sinodontes, eles ficam muito grandes, então ficam grandes mesmo, coisa de 2 metros, 3 metros, até 5 metros. E eles passam a dominar esse período do Permiano junto com os primeiros répteis, né, aqueles diápsidos e anápsidos, anápsidos aminiotas, né, grandes anfíbios, né, grandes teminospondílios e lecospondílios, que formam essa megafauna do período Permiano. No final do Permiano, você tem aquela grande extinção em massa, que é a grande morte, né? a maior extinção em massa que o planeta já viu, onde 95% das espécies foram extintas. E aí você tem praticamente a extinção dos pelicossauros, ó, você vê que eles desaparecem. Você tem a redução drástica dos terápsidos, e você tem também um certo encolhimento dos sinodontes, mas eles continuam diversificando. Durante o Triássico, que é a época onde você já tem os primeiros dinossauros, aí você vai ter a presença dos terápsidos, que já vão estar aí minguando, os sinodontes, que que estão diversificando, chegam no ápice, mas no final do Triássico já começam a reduzir, e essa redução acontece porque dentro do grupo dos sinodontes surge um ancestral dos mamíferos, né? E logo ali nesse início, os mamíferos já vão sofrer duas diversificações principais. A diversificação que vai dar origem aos metatérios e aos prototérios ou monotremados, e a diversificação que vai dar origem aos térios. Os monotremados, hoje em dia, não tem quase ninguém. A gente só tem 5 espécies, uma espécie de ornitorrinco e 4 espécies de equidnas, né? Que vão estar todos ali restritos à região da Austrália, com aquelas ilhas da Oceania, até a Guiné, né? Mas os monotremados, eles têm características que vão remeter a esse primeiro ancestral dos mamíferos. É claro que o primeiro ancestral não se parece nem com uma equidna, nem com um ornitorrinco. Ele parecia com um mussaranho, né? Que é como se fosse um gambazinho, gambá aquele caçaco, sabe? Que vocês chamam de caçaco. Então, ele parecia com um ratinho, um gambazinho, e esse mamífero ancestral, ele vai dar origem ao ancestral dos monotremados, que depois de muito tempo vai dar origem aos ornitorrincos e às équidnas, e um monte de monotremado que foi extinto nesse caminho. E os téria. Os monotremados, eu estava dizendo, eles têm uma característica que remete a um ancestral, que é a presença de ovo. Todos eles são ovíparos. Então, eles não possuem qualquer desenvolvimento embrionário de viviparidade. Eles realmente fazem fecundação interna e botam um ovo, e vão aí chocar esse ovo até o filhotinho nascer, apesar que o filhotinho também nasce incompleto, né? Ele nasce meio que prematuro. Então, são animais ovíparos que, consequentemente, são animais que também têm cloaca, e é isso que significa o nome dele, né? Monotremata significa uma abertura só, que remete aí à cloaca. Então, eles têm uma única abertura no corpo, né? Uma abertura que leva a uma bolsa, e dentro dessa bolsa você tem a vagina, na verdade, em cima, o poro urinário, né, da uretra, a vagina ou pênis, né, e a formação do pênis, e que não é uma abertura, mas na ponta do pênis tem a abertura da gonóporo, né, e mais para trás o ânus, certo? Então você vai ter essa cloaca muito semelhante à cloaca dos répteis, que é a cloaca geral dos amniota. Só que nos monotremados atuais, na equidna e no ornitorrinco, essa cloaca ela é dividida em 2 porções.
como se fosse duas bolsas. Uma bolsa está relacionada só com ânus, né, uma região só específica para o ânus, e uma região específica para urina e gametas. Então, apesar de ter uma abertura só, na parede do corpo tem uma abertura só, lá dentro a cloaca tem essa divisão, essa separação. Então, isso difere da cloaca dos répteis. Apesar de que a gente não sabe se essa condição dupla é original dos mamíferos, porque cloaca não é uma coisa que fossiliza, né? Bom, então a gente tem a cloaca e tem o pênis. E o pênis dos monotremados, ele tem quatro, vamos dizer assim, quatro cabeças, né? Ele se ramifica em quatro pontas, apesar de que só uma dessas pontas que realmente funciona. E o útero da fêmea, ele pode ser até 4 úteros, mas no geral tem 2, mas esses 2, além de ter 2 úteros com 2 vaginas uterinas, vai ter também uma vagina central. Então, meio que vai ficar 2 vaginas laterais para receber os espermatozoides e uma vagina central por onde o ovo vai sair. Tá? Meio que tem uma saída separada, né, do restante do restante da vagina. Tá? Mas, no geral, eles vão pôr poucos ovos, às vezes 1, 2, no máximo 4 ovos. Não colocam muito ovo, não, justamente porque o filhote vai nascer prematuro. Depois que o filhote nasce, ele vai se alimentar do leite da mãe, que é secretado por glândulas mamárias que ficam na superfície do corpo do animal, centralizadas ali na região do ventre, próximo mesmo ali da abertura cloacal. E essa secreção, esse leite, que é um leite muito diferente do leite dos outros mamíferos, é um leite mais aquoso, muito mais ralo, com bem menos gordura, quase nada de gordura. Tem mais, e não tem lactose também, não vai ter lactose. Então, é meio um leite sem lactose, né? É um leite, vamos dizer assim, um leite com açúcares mais complexo, né? Como galactose, glicose, né? Não, glicose é monossacarídeo, né? Sacarose, né? Oligosacarídeos, e não monossacarídeos. Então, esse leite ele vai ser espirrado no próprio corpo do animal, e o filhotinho ele vai lamber ou sugar, né, o leite que está ali escorrendo pelos pelos, certo? Então, assim, é importante lembrar que o primeiro monotremado e o próprio ancestral de todos os mamíferos, que tinha esse mesmo tipo de lactação, ele não tinha muitos pelos no corpo, né? O pelo era mais centralizado na cabeça. Então, o leite meio que derramava na própria pele do animal ali e o bichinho ficava lambendo. Os monotremados atuais, aí, como eles já têm muito pelo, o leite fica concentrado nesse pelo e o mamífero chupa. Então, antigamente se pensava que o pelo também tinha surgido para facilitar a amamentação, mas hoje em dia a gente já sabe que isso não acontece, não foi necessariamente assim que aconteceu, certo? E aí, isso é importante de falar, porque isso foi... Depois investigaram coisas genéticas e descobriu que a função inicial do leite não era amamentar filhote, mas era manter o ovo úmido, manter a umidade do ovo, manter ele num ambiente mais úmido. É como se a mãe secretasse uma substância serosa, e aí, talvez daí tenha vindo a evolução da glândula mamária, pela junção da glândula sudorípara com a glândula sebácea, justamente para criar um líquido que mantivesse os ovos úmidos, porque o ovo dos mamíferos não é igual ao ovo das aves. É um ovo coriáceo, um ovo parecido com o ovo dos répteis basais, cobra, lagarto, que é aquele ovo pergamináceo, né? Um ovo meio de casca de couro. E aí, talvez esse leite servisse para manter esse ovo mais úmido, né? Manter a umidificação do ovo. Bom, aí você tem
a separação desse grupo monotremata, né? E os monotremados, eles vão dominar o planeta, eles vão dominar, não, eles vão espalhar pelo planeta, vão ocupar praticamente todos os continentes, só que depois eles vão ficar restritos à região da Oceania. O outro grupo é o grupo Théria, que é o grupo que tem placenta, né? Aí você vai ter a separação de dois grupos principais desse grupo Théria. O grupo do Metatheria, ou também chamada de Marsupialia, que é o grupo dos marsupiais, canguru, álabis, vombates, os dingos, que mais? Todos aqueles bichos, o koala, todos aqueles bichos que a gente fala bicho da Austrália, né? O diabo da Tasmânia, da Austrália, Nova Zelândia. Então, esses animais são os marsupiais, mas lembrando, assim como os monotremados atuais são a ponta desse iceberg evolutivo, os marsupiais atuais também são a ponta do iceberg evolutivo do grupo Metatheria. Então, assim, existiram muitos marsupiais, quase todos parecidos com o gambá. Também o gambá, esqueci de falar, né? Também o gambá que a gente tem aqui na América e na África. Então, surgiu os placentários, os marsupiais, e esses marsupiais espalharam pelo mundo, principalmente nessa forma de gambazinho, e depois, muito mais para frente, bem recentemente, coisa de 15 milhões de anos para cá, é que os marsupiais realmente se diversificaram nas formas que a gente tem hoje, né, de canguru, koala, e esses bichos da Austrália. Isso aconteceu muito recentemente. Você pensar aí que os metatérios evoluíram no período Jurássico, principalmente, na verdade, no período Cretáceo, diversificaram no Terciário, e só vão evoluir nas formas atuais no Quaternário, né, nos períodos mais atuais, principalmente no Mioceno. Você não pode ficar pensando aí que surge um ancestral e logo surge um canguru, tá? O canguru é bem mais recente. Então, essa é a linhagem dos marsupiais. Outra linhagem que surge é a linhagem dos eutérios, chamados de eutérios, que são os placentários verdadeiros. E aí, esse ancestral dos eutérios, que também parecia com um mussaranho, ou um gambá, uma ratazana, né, um bichinho bem pequenininho, ele vai passar muito tempo como um roedor não, desculpa, um gambazinho, né, bem pequenininho, que vai ter desenvolvimento interno completo, viviparidade completa, e vai dar luz ao filhotinho. Nos marsupiais, o filhotinho nasce prematuro, ele nasce como se fosse um embriãozinho, só com os bracinhos bem curtinhos, praticamente sem perna, com um rabinho bem pequeno. Ele vai sair na vagina da fêmea, ele vai ter que escalar parte do corpo da fêmea, chegar até a bolsa, né, o marsúpio, entrar dentro do marsúpio, ir até o fundo do marsúpio, e aí lá no fundo do marsúpio ele vai encontrar o mamilo. Então vai ter um mamilo, mas não vai ter uma mama, certo? Então ele vai encontrar esse mamilo e ele vai se prender a esse mamilo e vai ficar mamando até crescer. Isso aí acontece em todos os metatérios, com a diferença que o gambá não tem uma bolsa, né? O gambá não tem esse marsúpio bem formado. Então, ele vai carregar o filhote meio que pendurado mesmo no corpo, né? Não vai ficar escondido dentro da bolsa, vai ficar pendurado no corpo. Então, às vezes, as pessoas veem um caçaco andando assim numa árvore, em cima do telhado, com aquele monte de bichinho pendurado no corpo, né? E aí tem nojo, porque parece que é rato, maltrata, tenta bater, né? Coisa nada a ver. E dá para a gente enxergar, quando a gente vê esse tipo de coisa, esse desenvolvimento fora da bolsa, né? Certo. E aí, gente, você tem nos placentários, você já vai ter o filhote nascendo já quase que completo, né? Quase que não tem mais o que fazer, exceto terminar de alimentar ele para ele poder terminar de desenvolver alguns órgãos internos dele, alguns ossos, alguma coisa, caixa craniana que não está completamente formada, ele vai terminar essa gestação aí pós, mas ele
não tá, vamos dizer assim, não é completamente dependente da mãe. Tem até alguns mamíferos que o filhote já nasce já pronto para a vida, né? Exceto a questão de mamar, o resto o bichinho está pronto para a vida, certo? Pronto, então, como eu falei, então a gente está falando aqui, ó, desse grupo aqui, né, dos placentários. Então, o ancestral deles, ele tinha gestação, né, gerava o filhote nascia, terminava de amamentar, e aí esse bicho, o eutério, ele já vai ter mama, ele já vai ter essa concentração, pode ter várias mamas, né, ou menos, varia de grupo para grupo, mas ele tem as mamas, são principalmente duas, né, como os seios da mulher, mas pode ter mais, né, por exemplo, os ungulados tem bem mais que duas, e o bichinho vai se alimentar daquele leite ali até ele terminar a gestação, tá? Então, a diferença é essa. Nos metatérios, esse é o nome correto, metatério, a gestação não é completa, o filhote nasce e tem que terminar a gestação fora do corpo da mãe. Pode ter bolsa, marsúpio, e aí você tem os marsupiais, marsupiália, ou pode não ter essa bolsa completa. Os placentários, né, os eutérios, vão todos ter placenta, e por isso são chamados também de placentalia, com L, placentalia, em comparação aos marsupialia. E aí o desenvolvimento vai ser completo, certo? Os marsupialia evoluíram junto com os placentália, só que eles tomaram o planeta, eles dispersaram pelo planeta primeiro, tá? Então, meio que monotremados, né? Prototérias e metatérias ocupam o planeta antes que os placentários ocupem. Então, eles se dispersam no planeta inteiro. Lembra que, por enquanto, eles são todos parecidos com gambazinhos. Depois que os placentários começam a se fortalecer e diversificar, que eles vão espalhando pelo mundo, e aí, por eles terem um processo de reprodução e outras características relacionadas a metabolismo, né, taxa metabólica mais alta, homeotermia mais controlada, ossificação em membros mais bem desenvolvidos, o neocórtex maior. Então, como eles têm características de mamíferos mais avançadas, né, mais vantajosas evolutivamente, aonde eles vão chegando, eles vão coexistindo primariamente, mas depois eles vão excluindo os outros, né? Então, os monotremados são os que mais sofrem, porque eles já perdem em competição para os marsupiais, e os marsupiais perdem em competição para os mamíferos. Então, ao longo do tempo, acaba que o mundo vai sendo tomado pelos placentários, e aí são o grupo de mamíferos que vai mais se distribuir pelo planeta. Isso vai acontecer no começo da Era Cenozoica. Quando você está no começo da Era Cenozoica, você já tem o planeta todo ocupado por placentários, metatérios e marsupiais, né? É lógico, cada um no seu lugar com maior quantidade, né? Só que depois disso, à medida que o Cenozoico vai avançando, mas num período muito curto, coisa de 5, 10 milhões de anos, bem no comecinho aqui do terciário, no Paleoceno, né, que é a primeira época, os placentários sofrem uma hiperdiversificação, devido a vários motivos: isolamento geográfico, ocupação de diferentes nichos que os dinossauros deixaram para trás, pressão predador-presa, né? Aumento da pressão predador-presa, que gera diversificação. Há aqueles canivetes evolutivos dos dentes, da coluna vertebral. Então, vários fatores vão levar à alta diversificação dos mamíferos placentários, e aí vão começar a surgir diferentes grupos de mamíferos. No geral, a gente pode dizer que existem 4 grupos principais de mamíferos. O primeiro que diversificou, que foram os mamíferos chamados de afrotérios,
que são os mamíferos, os placentários que diversificaram na África, daí que vem o nome, afrotérios, que inclui o ancestral dos elefantes, o ancestral dos peixe-bois, dos mussaranha-elefantes, dos porcos do deserto, né, os aardvark, entre outros animais menos conhecidos que tem lá na África. Então, esse grupo é o grupo Afrotéria. Para ficar mais simples de você guardar, você pode pensar que o Afrotéria é o grupo dos elefantes e dos peixes-boi, né? Os elefantes é a ordem Proboscidea e os peixes-boi a ordem Sirenia. O outro grupo de mamíferos, o segundo grupo que surge, é o grupo dos Xenarthra, que surge a partir de um placentário que migra da África para a América do Sul, tá? Para a região das Américas, no geral, principalmente na América do Sul. Esse placentário que migra para a América do Sul, ele é logo isolado, porque chega um momento ali do Cenozoico que a América do Sul desgruda da África e desgruda da América do Norte. Então, esse grupo de placentários fica preso na América do Sul e ele vai diversificar sozinho, isoladamente, nesse grupo chamado Xenarthra, que vai incluir os ancestrais das preguiças, dos tatus e dos tamanduás, né? Certo? Surge aqui, Xenarthra. Então, é um grupo exclusivo, assim, originalmente, não é exclusivo, originalmente da América, tá? Grupo Xenarthra. O outro grupo que surge, é o terceiro grupo que surge, na verdade, surge dois grupos ao mesmo tempo, que vai ser o grupo Laurasiatheria e o grupo Euarchontoglires, ou Euarchontoglires, depende da pronúncia. Eu gosto de falar Euarchontoglires. O grupo Laurasiatheria vai se tornar, nessa época, no meio do Cenozoico, vai se tornar o grupo mais comum e mais amplamente distribuído e mais diverso dentre todos os mamíferos, até então, certo? Até então. Que vai ser o grupo dos carnívoros, que é o ancestral dos carnívoros, né? Que aí você inclui tanto canídeos como felídeos e também os pinipídeos, que são foca. Não tem foca nessa época, é o ancestral, tá? Foca, leão marinho, morsa, etc. Então, eles vão ocupar toda a região da Europa, onde vai ser a Europa e a Ásia, certo? Então, esse grupo chamado de Laurasiatheria, essa região chamada de Laurásia. Europa e Ásia chamada de Laurásia. Por isso que eles chamam de Laurasiatheria, porque eles são originais da Laurásia. Depois eles vão espalhar pelo resto do mundo, né? Vão espalhar para a África, vão espalhar para a América, né? Nem tanto para a América do Sul, mas mais para a América do Norte. Então, eles vão se espalhar ali pelo globo, mas não vão se espalhar bastante. O outro grupo que surge é o grupo Euarchontoglires. Esse grupo Euarchontoglires, ele é dividido em dois grupos principais. O primeiro que surge é o grupo Glires, que é o grupo formado pelos roedores e os lagomorfos. O rodentia, né, os roedores são os ratos, camundongos, capivaras, hamsters, né? Todo animal que tem dois dentinhos na frente que serve para roer. Então, esse grupo rodentia vai surgir ali mais ou menos na região da Ásia e dali ele vai, na região da Europa, onde vai ser a Europa, e ali ele vai se espalhar pelo resto do mundo, porque são todos animais muito pequenininhos, então eles conseguem se espalhar tanto espalhando mesmo, expandindo, né, territorialmente, como eles também conseguem atravessar oceanos utilizando, não que eles utilizem, mas eles são levados por grandes massas de vegetações que se desprendem e flutuam no oceano dessa época, né? Nessa época tem muitas, como se fossem ilhas de vegetação flutuante. Então, esses roedores conseguem pegar a carona nessas ilhas e se espalhar. Então, eles surgem na Europa, mas eles rapidamente ocupam a Ásia, depois a África, depois a América do Norte, a América do Sul, tudo, né? Chega Oceania, menos Nova Zelândia. Então, eles ocupam todos esses ambientes.
Enquanto o grupo Glides está surgindo na Europa, vai surgir na Ásia o grupo Arconto, que é o grupo dos macacos, né? Dos primatas, vamos dizer assim, né? Que inclui macacos pequenos, macacos grandes, macacos sem rabos, macaco com rabo, gorila, gibão. É lógico que não é essas coisas que estão surgindo, surge um ancestral deles, né? E esse ancestral depois espalha da Ásia para a América, África e a América do Sul, né? E aí depois a América do Norte e não chegam na Oceania, mas ficam ali nessa região, certo? Então a gente vê mais ou menos como ocorre o espalhamento dos grupos e depois que todo mundo espalha, aí nesse momento é importante lembrar que todos esses bichos são ancestrais e eles são todos parecidos mais ou menos com ratos, mas cada um com uma modificação diferente. Por exemplo, a Afrotéria tem um focinho móvel, que serve para capturar pequenos invertebrados, insetos. Xenartra tem modificações na mão, para poder cavar. Laurasia atéria são presas corredoras e predadores bastante ativos. E a Arcontoglires seriam animais bem pequenininhos, né, arborícolas ou fossoriais, e os macacos, né, alguma coisa parecida com lêmure, mais parecido com lêmure do que com um macaco. Então, eles têm essas modificações, mas eles ainda são todos muito parecidos. Só do meio do Cenozoico para frente, né, quando a gente já vai entrar aí no período quaternário, é que cada um desses 4 grupos, o ancestral de cada um desses 4 grupos, vai começar a diversificar e formar as formas atuais. Então, assim, não se tem exatamente a certeza de quem surge primeiro do que quem, mas a gente pode dizer que, no geral, vai surgir primeiro os elefantes, os peixes-bois, depois vai surgir morcego, vai surgir macacos e roedores. Depois que essa galera surge, vão aparecer os canídeos, felídeos, os artiodáctilos e os perissodáctilos. Os artiodáctilos são os ruminantes, né, que tem que se apoiam sobre dedos pares, né, como boi, vaca, porco, alce, veado, né, entre outros, hipopótamo, entre outros, e os perissodáctilos, que são os mamíferos que se sustentam em cima de 1 ou 3 dedos, e aí inclui cavalo, rinoceronte, zebra, né, todos esses bichos que parecem com cavalos. Então, eles vão surgir também nessa época, tudo bem? Aí, só depois disso tudo, é que vai surgir os macacos, né? Depois que toda essa galera já surgiu, é que vai aparecer os macacos, as primeiras focas, as primeiras baleias, os grandes roedores, capivara, que mais? Coelho, lebre, vai surgir também os camelos, lhamas, cavalos, né, esses bichos perissodáctilos maiores, e também, como eu falei, lá na Oceania, os marsupiais vão estar diversificando em canguru, coala, essas coisas. Está vendo como o canguru, coala e esses bichos que a gente conhece hoje, por eles serem marsupiais, você tende a pensar que eles são muito primitivos, mas, na verdade, eles surgiram praticamente junto com os outros mamíferos que a gente tem atualmente, os placentários. Agora, o ornitorrinco e a équina, aí eles são bem antigos mesmo, tá? Eles evoluíram bem antigamente, antes desses grupos surgirem. Certo? Então, eu acho assim, fica um pouco confuso, mas só para dar uma ideia para vocês de como que aconteceu a evolução, diversificação e espalhamento dos mamíferos pelo planeta. Não dá para eu ficar, né, já até extrapolei o tempo da aula, mas não dá para eu ficar falando especificamente. Eu aconselho que quando eu ofertar a disciplina optativa de biogeografia, eu já ofertei ela uma vez, aqui na Unilab. Quando eu ofertar de novo, quem se interessa de saber sobre essas coisas, né, dispersão, evolução, especiação, radiação,
faça a disciplina de biogeografia, inclusive a disciplina tem uma aula que eu chamo, que a aula chama Guerra dos Continentes, uma canção de pelo e leite, que é uma aula que eu dou explicando direitinho como que acontece toda essa dispersão dos mamíferos, que justamente segue a deriva continental. Então, quem quiser saber mais sobre isso, faça a disciplina de biogeografia, que não tem previsão de ser ofertada, mas logo que possível eu vou ofertar ela, certo? Que ela meio que complementa a disciplina de corda. Tudo bem? Aqui eu tinha até esqueci de mostrar. Esse é o ancestral que eu tinha falado, que parece com um mussaranho, um ratinho, um gambá, tá? Esse aqui seria o ancestral de todos os mamíferos, tá? E ele ramifica em outros descendentes parecidos com ele, e aí depois esses descendentes parecidos com ele vão formar os animais que a gente tem hoje de mamíferos. Ok? Aqui, gente, a questão das ordens que eu coloquei aqui, ó, essa questão das ordens, eu não vou cobrar, tá? Eu não vou cobrar o nome de cada ordem, primate, rodêntia, perissodactylus, artiodactylus, não vou cobrar isso. Mas é interessante que vocês tenham uma ideia de quem é parente de quem. Então, deem uma olhada, no Hickman tem direitinho isso, deem uma olhada em quais grupos fazem parte de quais grupos, mas é muito importante vocês guardarem quem são. É muito importante vocês guardarem aqueles 4 grupos principais que eu falei e quais animais pertencem a cada um desses grupos. Vamos lá na filogenia, só para a gente relembrar e reforçar isso, ó. E aí a gente encerra a aula, ó. Essa filogenia aqui, eu já expliquei ela para vocês, né? Não tem tanto interesse de falar, quando eu mostrei aquele gráfico da evolução. Então, não vou ficar perdendo tempo aqui. Eu quero chamar a atenção para esse cladograma aqui, ó, que vai mostrar esses grupos principais, ó. Então, guardem isso aqui, ó, guardem essa relação aqui, tá? É o mínimo de classificação que vocês têm que guardar de mamífero, que é o que vocês vão ensinar lá no ensino básico e também no ensino superior. Então, você tem o grupo mais basal, que é o grupo Prototéria, e dentro desse grupo Prototéria, você tem, incluindo o grupo Monotremata, que são os prototérias atuais, que é a Equidna e o Ornitorrinco, são os ovíparos. Ovíparos sem mamilos e mamas. Aí você tem o grupo Marsupialia, que é o grupo que surge em segundo lugar, né? O segundo grupo que surge. O grupo Marsupialia, que vai incluir os bichos da Austrália. Você pode pensar assim, os bichos da Austrália e os gambás, né? O gambá caçaco, que tem aqui na América. Porque a Austrália, a América e a Antártica eram todas unidas, né? Então existia a comunicação da fauna. Por isso que você tem gambás e você tem marsupiais indo da América do Sul até a Austrália. Na Antártica não tem mais, porque a Antártica congelou, né? Mas tinha lá também. Então, você tem o primeiro marsupial, que era um gambazinho, e esse gambazinho depois evolui diversifica para os animais da Austrália. Então, o grupo Marsupialia são os animais da Austrália, os gambás, que são os grupos que têm placenta, vivíparos, incompletos, com marsúpio em alguns casos, e mamilos, glândulas mamárias em mamilos. E aí você tem o grupo Eutéria, que dentro do grupo Eutéria vai ter o grupo Placentália, que são os mamíferos que tem placenta. A placenta dura a gestação inteira, o filhote nasce e vai mamar na mama que tem mamilo. Tá? Então, mama com mamilo, a gente vai encontrar só aqui nos eutérias. E aí, esse grupo eutéria, você vai ter 4 grupos principais. O grupo, não é difícil guardar, ó, Afrotéria, os originários da África, mas não vai confundir, aí vai pensar assim, é o mamífero da África. Aí vai pensar que leão entra, vai pensar que zebra, rinoceronte, não é, tá? Todos os animais que têm uma probóscide, que é a tromba, ou então um nariz muito flexível, muito móvel, né? Como se fosse uma mini tromba. Aí você tem o segundo grupo que surge, que vai ser o grupo Xenarthra. Xenarthra é o grupo da América, né? Original da América. Aí você vai lembrar 3 animais: tatu,
preguiça e tamanduá. Tatu, preguiça e tamanduá, certo? O tatu veio primeiro, o ancestral do tatu veio primeiro, depois o ancestral da preguiça junto com o ancestral do tamanduá, por isso que os dois são unidos, chamados de pilosos. Então, lembra 3 grupos, tatu, tamanduá e preguiça. São os grupos originários da América. Aí depois você tem esse grupo todo aqui, né, que vai ser formado por 2 grupos principais. O Lauraziatheria, aí vou falar do outro primeiro. O Lauraziatheria e o Euarchontoglires. Guarda o Euarchontoglires, porque Euarchontoglires são 3 grupos principais. Primatas, certo? Os macacos e lêmures. Os lagomorfa, que são os coelhos e lebres, e os rodentia, que são os roedores. Ok? Então, esses formam o grupo Euarchontoglires. O grupo Lauraziatheria é tudo que sobrou. Então, todo mamífero placentário que não é elefante nem peixe-boi, porque aí seria Afrotéria, não é tatu, tamanduá, preguiça, porque seria Xenartra, não é primata, lagomorfo ou rodentia, que é Euarchontoglires. Todo o resto que sobrou vai estar dentro desse grupo, que basicamente você pode guardar morcegos, certo? Morcegos, os pinipídeos, que são focas, leão marinho, cada um tem seu grupo próprio, mas você pode chamar todo mundo de pinipídeo. Carnívoros, né, felídeos e canídeos, além de mussaranhos, e os próprios pinipídeos são carnívoros, né? E o grupo Artiodáctila e Perissodactila. Artiodáctila são os ruminantes com dedos pares, e também as baleias e golfinhos, e os Perissodactila, que são os mamíferos com 3 ou 5 dedos. 3 ou 5 dedos, que vai ser cavalos, zebras, camelos e rinocerontes. Tudo bem? Então, assim, não sei se ficou muito claro, mas é importante que vocês guardem, porque acabou que ficou meio corrido, né? Mas é importante que vocês estudem lá no Hickman, tem tudo explicadinho, certo? Não vai dar tempo para eu explicar sobre a evolução humana, mas, que nem eu falei, o que cabe aqui ressaltar, como uma última observação? Os seres humanos, eles surgem dentro do grupo primata, né? O que é o grupo dos lêmures e dos macacos. Dentro do grupo dos macacos, você vai ter os macacos de cauda e os macacos sem cauda, né? Aquele macaco que pendura na árvore e o macaco que não tem cauda, que não tem rabo. Nesse grupo dos macacos que não tem rabo, que são macacos ali da Europa e da África, da Ásia, vai ter um grupo que é chamado de hominídeo, que é a família que vai incluir orangotango, chimpanzé, gorila, orangotango, gorila, chimpanzé, bonobo e os seres humanos, né? Sendo que os seres humanos estão ali mais proximamente relacionados com os chimpanzés. Os chimpanzés ficam restritos à região oeste da Ásia, e os ancestrais que dariam origem aos humanos, são chamados de hominíneos, eles ficam restritos à região leste da África e à região ali do Oriente Médio, sul da Ásia, certo? Desse grupo de hominíneos, que aí você vai ter australopitecos, né, por exemplo, que são como se fossem chimpanzés de 2 patas, vai surgir o ancestral dos hominines, que são todos os homos, né? Aí vai incluir Homo sapiens, Homo erectus, Homo neanderthalis, Homo habilis, né? Todos esses Homo que a gente conhece. Inclusive o Homo sapiens, que vai ser a espécie humana, ok? Então, assim, também não dá para eu ficar falando muito sobre isso, nem é o objetivo dessa disciplina, mas eu também recomendo que quem se interessa por saber mais sobre a evolução humana faça a disciplina de biogeografia, onde eu também dedico uma aula toda sobre evolução, diversificação e espalhamento do ser humano pelo planeta, certo? Então é isso. Então agradeço a presença de todo mundo,
Bons estudos e boa prova para vocês. Até mais.